Olá pessoal, no último vídeo a gente viu sobre vetores, certo? Na linguagem Java, né? E vetor em qualquer linguagem ele tem uma desvantagem importante que o tamanho deles é fixo, certo? Então a gente já viu isso no finalzinho do último vídeo, que a gente acaba tendo que chutar um tamanho para o vetor, que ele pode às vezes ser maior do que o necessário ou às vezes ele pode ser menor do que o necessário. Então o que a gente vai ver aqui agora é a nossa primeira coleção, né, em Java e que resolve esse problema do vetor, tá ok? Então, primeiro eu gostaria de deixar claro para vocês que a plataforma Java, né, quando a gente fala da linguagem Java, a gente está falando tanto da linguagem em si, né, a sintaxe, né, a maneira como a gente escreve o código, como também a gente está falando de um conjunto de classes que já vem junto com a linguagem. Então, assim como a gente pode usar tipo int, string, né, e boolean, tem um monte de classes que vem junto, que você pode utilizar no seu programa. Então, desenvolver programas é a gente não ficar reinventando a roda, é a gente utilizar essas classes que já estão prontas para fazer alguma coisa que a gente precisa. Então, a gente cria as classes novas que tem a ver com aquilo especificamente que a gente está desenvolvendo, mas quanto mais a gente puder utilizar de classes que já estão prontas, melhor para a gente, ok? Dentre essas classes que estão disponíveis na plataforma Java, existem as classes de estruturas de dados pré-definidas, tá? Então eu tenho diferentes classes, cada uma com a sua característica, que permite lidar com conjuntos de dados, ok? E a gente vai começar pela classe que talvez seja a mais útil das coleções do Java, que é a classe ArrayList, ok? Então ela é uma lista implementada na forma de array, então ela parece muito com o vetor, mas não é exatamente isso, tá ok? Vamos ver, ó. A classe list, ela fornece uma solução para essa desvantagem do vetor, de que o vetor ele tem um tamanho fixo, tá? Então, a princípio ela funciona de maneira muito parecida, ela permite armazenar uma coleção de dados de um mesmo tipo, que podem ser acessados por posição, assim como os vetores, só que ela altera dinamicamente o seu tamanho. Então, eu posso acrescentar itens indefinidamente num objeto ArrayList. Eu não preciso, quando criar o ArrayList, já dizer quantos objetos eu vou guardar. Na verdade, quando eu crio um objeto da classe ArrayList, a lista está vazia, e aí eu vou adicionando objetos, e à medida que eu vou adicionando objetos ou valores, esses valores vão sendo acrescentados. Então, ao invés de ser um vetor, uma coisa que eu declaro fixa, ela funciona como uma lista. Quando você vai fazer uma lista de compras nos supermercados, você pega o papel, a sua lista está vazia. Aí você escreve o primeiro item da lista, a lista agora tem um elemento. Aí você escreve a segunda coisa que você vai comprar, a lista agora tem 2 elementos, e por aí vai. Então, a ArrayList é assim, ela é uma coleção que funciona como uma lista. Uma lista que ela começa vazia e à medida que você vai adicionando valores ou objetos naquela lista, essa lista vai aumentando dinamicamente e não tem um limite, não tem uma capacidade máxima, tá ok? A não ser o limite da memória do seu computador, mas aí, né, vocês não vão chegar a fazer programa que dê esse problema. Bom, a classe ArrayList, então, ela implementa uma lista que mantém os dados na mesma ordem em que foram inseridos e permite acessar os elementos pela sua posição. Então, esse é um detalhe importante. Então a lista funciona assim, ó, a lista começa vazia, aí eu adiciono um elemento, ele está na primeira posição. Se eu adicionar outro elemento, ele está na segunda. Se eu adicionar outro elemento, ele está na terceira. Então esses elementos permanecem nessa posição que eu adicionei. Se por acaso eu remover um elemento do meio da lista, né, é como se os de baixo subissem. Então vamos supor, eu tenho uma lista com 5 elementos, e aí eu vou lá e removo o terceiro. Aí o que era quarto sobe para terceiro, o que era quinto sobe para quarto, ok? Então, se eu tirar um elemento da lista, eu estou puxando a lista para cima, tá certo? Mas, de qualquer forma, a lista por si só, sozinha, ela não muda essa ordem. A ordem que eu adicionar é a ordem que os elementos vão ficar. A classe pertence ao pacote java.util. Então, para a gente poder utilizar essa classe, a gente tem que acrescentar lá no nosso código essa linha de import. Então, o import em Java é uma maneira de dizer para o compilador assim, ó, eu vou usar essa classe aqui, tá? Que está nesse pacote. A gente vai ver nos próximos vídeos mais para frente um pouquinho o que é um pacote em Java, mas basicamente a gente está dizendo aqui que a gente quer usar a classe ArrayList. E aí, para declarar uma variável do tipo ArrayList, o que a gente faz? A gente declara uma variável, dá um nome para ela, né? Então estou criando aqui uma lista de nomes, ok? Então vou chamar a variável de nomes, que é do tipo ArrayList. Só que o ArrayList, ele é uma coleção que pode guardar qualquer coisa. E você tem que dizer que coisa que você quer guardar. Você quer guardar strings? Você quer guardar inteiros? Você quer guardar carros? Né? Entre esse menor maior é que a gente coloca o tipo que a gente quer guardar. Então, se eu quero criar uma lista de strings, eu escrevo ArrayList menor string maior. Então, eu estou dizendo que é uma lista de strings e dou um nome para a variável. Tá ok? E para poder instanciar, ou seja, para poder criar o objeto, a gente usa o operador new, tá ok? Então, quando eu faço essa declaração, eu estou declarando a variável, como a ArrayList é uma classe, essa variável aqui, por enquanto, nessa linha, ela tem valor null,
E aí na linha de baixo ela está recebendo um novo objeto da classe ArrayList de string. Tá ok? E aqui é a chamada do construtor sem passar nenhum parâmetro. Ou eu posso fazer tudo na mesma linha. Eu posso declarar a variável nomes, que é um ArrayList de string, recebendo um novo objeto da classe ArrayList de strings. Tá certo? A partir daqui, depois que eu usei o new e joguei na variável, aí sim eu posso usar os métodos dessa variável nomes. Bom, e os principais métodos que estão disponíveis na classe, gente, a classe tem um monte de métodos. Então, se você entrar lá na documentação de Java, vocês vão ver que a ArrayList tem um monte de métodos. Mas os que a gente mais vai usar, né, são esses aqui, ó. Tem um método add, de adicionar em inglês, que você passa um elemento a ser adicionado. Então, o método add, ele adiciona o elemento x ao final da lista. Então, se eu usar nomes.add e aí passar um elemento, ele vai ser adicionado. Lembrando que se o meu ArrayList é de string, nesse caso o meu x aqui que eu vou passar tem que ser uma string. Se eu declarar uma ArrayList de carros, o objeto que eu vou passar aqui tem que ser um carro. Se eu tentar colocar um elemento que não é do tipo da lista, vai dar um erro, tá ok? Eu tenho um método clear, que ele vai remover todos os elementos da lista, então a minha lista vai voltar a ficar vazia. Eu tenho um método contains, que indica se um elemento pertence à lista ou não. Então, contains x vai retornar true se x estiver na lista e false caso contrário. Eu tenho um método get, que a gente vai utilizar, né, muito. Então, é a maneira como a gente pega um elemento pela posição. Então, lá no vetor, a gente coloca o nome da variável, abre colchete, posição, fecha colchete. Aqui, ao invés de fazer isso, a gente usa nomes.get e aí passa a posição. Então, se eu quiser o elemento i da lista, nomes.get i. Se eu quiser o elemento que está na posição 4, nomes.get 4. Tá certo? E o remove, que remove o elemento pela posição. Então, eu posso também remover o elemento da posição 3 ou da posição 2. Repare que isso já é uma diferença do vetor, né? No vetor, se eu coloco um elemento na posição 4, ele está na posição 4. Independente do que eu fizer com os elementos anteriores, ele vai permanecer na posição 4. Tá? Já na ArrayList, não. Se eu coloquei um elemento, ele foi o quarto elemento que eu coloquei, mas depois eu removi o terceiro, esse que era quarto agora é terceiro. Tá? A lista, ela não tem... se eu remover um elemento da lista, ele vai puxar todo mundo para cima. Então, a lista que tinha, sei lá, tinha 10 elementos, agora depois que eu removi um, ela tem 9. Ok? E tem o método size, que retorna a quantidade de elementos na lista. Então, muito importante para a gente fazer for, né, para percorrer a lista. Então, o size vai retornar. Repara que nesse caso, ele é um método. Ele não é uma constante igual no vetor. Por quê? Porque no vetor, o vetor tem tamanho fixo, o valor do tamanho dele não muda. Já na lista, o tamanho muda toda hora. Assim, se ela começa com o tamanho 0, aí eu adiciono um elemento, o tamanho vira 1, ela adiciona outro elemento, o tamanho vira 2 e por aí vai. Bom, então vamos ver um exemplo de uso da classe ArrayList, que aí as coisas ficam mais claras. Eu vou preferir, depois vocês vão ter o slide aí, mas eu vou preferir fazer aqui o código, tá ok? Para vocês acompanharem o processo todo. Então a primeira coisa que a gente faz é importar a nossa classe. java.int.arraylist. Beleza. Aí agora suponha que eu vou declarar uma variável para guardar, sei lá, quais são os cursos da UFLA. Então eu vou declarar uma lista, um ArrayList de strings, que vai ter os nomes dos cursos da UFLA. Então ele vai receber um novo objeto do tipo ArrayList. E aqui já vou dar mais um detalhe, ó. O mais comum é fazer assim. Então ele recebe um novo objeto que é do tipo ArrayList de strings. Mas Java também dá a opção de eu omitir esse tipo. Tá? Por que eu posso omitir? Porque o compilador já sabe que é de string. Porque se a variável é do tipo ArrayList de string, e se eu estou criando um novo ArrayList, só pode ser de string. Então eu não preciso necessariamente colocar string aqui. Beleza. Como que eu coloco elementos na lista? Tá? Então, antes disso, vamos colocar elementos primeiro. Então eu vou colocar cursos.add, que é o método de adicionar elementos na lista, e aí eu vou adicionar o curso Engenharia de Controle e Automação. Ok? Eu vou também adicionar o curso Ciência da Computação e o curso Sistemas de Informação. Certo? Então agora eu tenho no meu objeto cursos, eu tenho 3 listas. Desculpa, eu tenho uma lista com 3 elementos. O primeiro elemento é uma string, Engenharia de Controle e Automação, o segundo elemento é outra string e o terceiro elemento é outra string, tá certo?
Então agora eu posso mandar exibir na tela o que tem em cada posição. Então eu vou mandar exibir aqui, ó, o que tem na posição 0. Lembrando que assim como no vetor, a primeira posição é 0 e a gente acessa com ponto .get. Então isso daqui, ó, eu estou pegando o primeiro elemento da lista. Agora eu vou pegar o segundo. Opa. E agora eu vou pegar o terceiro. Então eu estou criando um objeto do tipo lista de strings, colocando 3 objetos de string lá dentro e exibindo o valor de cada objeto. Vamos ver se isso funciona. Compilando, executando e tá aí. Funcionou, ok? Um erro comum que pode ter com o uso de ArrayList é acessar uma posição que não vale. Então, só tem 3 elementos nessa lista. Se eu tentar acessar a quarta posição, né, que é o índice 3, vamos ver o que vai acontecer. Opa, deu um erro, tá vendo? O BlueJay está mostrando que o erro foi nessa linha. E se eu for lá no terminal, ele fala index 3 out of bounds for length 3. Então, em português a posição 3 está fora dos limites para um tamanho 3. Então, eu passei do ponto que eu deveria e aí ocorre um erro. Tá? A gente tem que evitar esse problema. Bom, mas assim como no vetor, é muito mais prático se a gente quiser simplesmente pegar todos os elementos da lista, é mais fácil a gente usar o for, certo? Então, eu tenho 2 maneiras de usar o for. Eu posso usar o for por posição, igual a gente está mais acostumado a fazer. Então, da posição i igual a 0, enquanto i for menor que o tamanho da lista. Lembrando que o tamanho da lista a gente usa ponto .size. E mais a gente vai mostrar na tela o elemento da posição i. Ok? Então vai fazer a mesma coisa, vai mostrar todos os elementos da lista, só que agora usando for, ao invés de fazer uma linha para cada elemento. Então vamos compilar, vamos executar, e está aqui, foram exibidos 3 cursos, ok? Bom, além desse for, uma outra possibilidade que a gente tem é o for each que a gente viu agora há pouco. Então eu posso também fazer o seguinte, para cada string curso em cursos, faça. E aí eu vou exibir o curso, ok? Ó, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, eu estou percorrendo a lista de cursos. A cada passo eu vou pegar um dos cursos, né? E os meus cursos aqui são uma string, então por isso o tipo string. E aí vai ser feito o que está colocado aqui dentro. Então no primeiro passo, essa variável curso vai ter esse valor. No segundo passo, a variável curso vai ter esse valor. No terceiro passo, a variável curso vai ter esse valor. Então, repara, gente, que esse for é a mesma coisa se eu fizesse, era mesmo que fazer o seguinte, é um atalho, na verdade, para isso aqui, ó. Ó. Esses 2 for estão fazendo exatamente a mesma coisa. Aqui agora ele está reclamando porque eu já dei o nome curso aqui, né? Então, vou chamar aqui de... C, só para não dar problema que eu estou declarando 2 variáveis com o mesmo nome. Mas esse código aqui e esse código, na verdade, são exatamente o mesmo. Então aqui eu estou percorrendo pela posição e aí eu estou pegando o elemento da posição i guardando na variável curso, tá? Ou eu posso fazer do jeito que eu tinha feito com o for each, que ele é muito mais prático, tá certo? Então, é só para vocês entenderem que o for each, na verdade, é um atalho para um código como esse. Então vamos fazer só o do for each, que é mais prático. Eu estou percorrendo a lista de cursos, pegando um curso de cada vez. Vamos compilar, executar e está aí. Essa aqui é a minha execução anterior e essa aqui é a minha nova execução e ela está correta. Ok? Vamos ver lá o que a gente tem mais de método para poder mostrar. Tem o clear, o contains, o remove e o size. O size eu já mostrei, o get e o add. Vamos mostrar aqui o remove para vocês verem. Então, se eu der aqui, ó, por exemplo, cursos.remove, e aí vou remover o elemento da posição 1. E aí mandar exibir de novo. O que tem que acontecer? O ciência da computação vai sumir, que está na posição 1, e vai exibir só os outros 2, certo? Então, eu vou compilar, vou mandar executar, e está aqui, ó, a última execução foi essa aqui. Exibiu todos os cursos, depois sem ciência da computação. Ok? Beleza, vamos voltar no slide aqui e ver o que tem a mais. Bom, nesse exemplo aqui está mostrando, né, mais ou menos o que eu mostrei ali, só que com outras informações. Estou importando a classe ArrayList.
Depois eu estou criando o objeto ArrayList, que é nesse caso é uma variável nomes, que é um ArrayList de string. Estou adicionando elementos, né? Lembrando que cada adição adiciona no final da lista, ok? E aqui eu estou usando o método get para pegar o elemento da posição 1. Então nesse caso o que vai ser exibido vai ser Maria Pereira, que é o elemento que está na posição 1. E aqui eu estou usando o contains para verificar se um determinado elemento faz parte da lista. Então José da Silva faz parte da lista, então isso aqui vai retornar true. Tá certo? Beleza. Aqui tem um outro exemplo que é usando o for each, né, que eu acabei de mostrar. Então vocês já viram ali no código que eu fiz no Blue. Bom, então a gente pode pensar o seguinte, beleza, agora eu já sei usar a ArrayList e agora eu tenho outro cenário aqui. Suponha que aquele caso das notas, né? Eu vou querer agora guardar as minhas notas no ArrayList. Então, baseado no que a gente fez no string, a gente pensaria o seguinte, que daria para fazer isso daqui. Ok? Eu vou declarar um ArrayList de inteiros para guardar as minhas notas, e aí depois eu vou exibir as notas. Só que na hora que eu compilar, repara que tem um erro, ó, tipo não esperado, inteiro, e o que espera é referência. Por quê? O ArrayList ele precisa ser um ArrayList de objetos. Ele não pode ser um ArrayList de tipos primitivos, tá? Ixi, então como é que a gente faz? O que a gente faz é o seguinte, ao invés de usar o tipo int, a gente usa o tipo integer, que vai ter exatamente o mesmo efeito, tá? Só um detalhe, aqui aparente, né? Que é o seguinte, ó, todo tipo primitivo em Java tem uma classe correspondente. Então a gente usa o int por questão de eficiência, ele não é um objeto. Ele é mais eficiente do que usar como objeto. Mas existe a classe integer. Eu posso declarar um integer, dar um new integer com um determinado valor, tá? Então, para usar o ArrayList, a gente vai ter que usar esse tipo integer ao invés do tipo int. Mas depois, para usar os valores, né, a gente usa o int normal. Então, eu posso colocar aqui, sei lá, it nota prova 1 recebe 80, e aí botar o valor desse int dentro da lista. Eu posso percorrer a lista lendo como int, porque o compilador faz o que a gente chama de autoboxing, ele trata isso para a gente. Então é só na declaração que a gente vai ter que declarar como integer, mas depois no uso a gente considera como int normal. Então eu vou compilar aqui, para vocês verem que compilou, executar, e tá aí a minha lista sendo exibida, tá ok? Então o único detalhe é esse, se você estiver fazendo uma ArrayList de int, double, float e boolean, você vai ter que usar outros nomes, ao invés do nome que a gente está acostumado. E isso está no slide aqui, ó. Se você quiser uma ArrayList de int, você usa integer, de float, double ou boolean, você usa com os nomes com letra maiúscula, porque é a classe, e se for char, é character. Certo? Beleza. Para a gente fechar, tá aqui um exemplo usando então com inteiro, eu também já fiz uma ali. Aqui está adicionando, está declarando uma lista, que é uma lista que é uma ArrayList de inteiros, está adicionando elementos nessa lista, está percorrendo a lista. Aqui a única coisinha que está fazendo diferente é que ao invés de usar o print ln, está usando o print sem o ln. Quando a gente usa o print sem o ln, ele imprime o que você colocou aqui e mantém na mesma linha. Então nesse caso ele vai exibir um número e um espaço e vai ficar aguardando. Aí vai receber outro número e um espaço, tudo na mesma linha. Então vamos fazer aqui só para vocês verem. Se eu trocar isso daqui por isso daqui, o que eu vou obter é todos os números na mesma linha, ao invés de um número em cada linha. Cadê? Tá aqui. Beleza, tá aqui, ó. Eu executei duas vezes ali, tá? Então essa era a execução anterior, que era em cada linha, aí eu executei uma vez e depois eu executei outra vez o programa. E aí ficou tudo na mesma linha. Ok? Bom, por enquanto é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai ver mais coisas aí da classe ArrayList. Até lá!